continuar falando sobre transição de governo, mas agora para falar de economia, e já vou conversar diretamente com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, e para essa entrevista, o jornalista Guto Abrantes, diretamente de São Paulo. Guto, muito obrigada. Ministro, muito obrigada por conversar com a gente. Ministro, eu queria uma avaliação sua sobre esta semana em relação às articulações da PEC da transição. Alguns estão chamando de PEC do estouro. O senhor acha que é uma PEC do estouro mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Elziane. Boa tarde, Guto. Obrigado pelo convite. Olha, em primeiro lugar, eu acho que essa PEC é um grande equívoco, não é? Ela viola princípios, conceitos do teto de gasto, né? Ela é uma licença para gastar muito além do que se pensava. A base para essa PEC, a meu ver, foi feita por Pécio Arida e Bernard Api, em que eles sugeriam um EIVA, digamos assim, embora tem pessoas discordando desse nome, né? De 100 bilhões de reais para permitir acomodar a manutenção dos R$600 do Bolsa Família e permitir investimentos em ciência e tecnologia. Mas com um detalhe que ninguém observou. Isso seria uma antecipação de gastos obrigatórios que viriam com reformas ousadas no campo estrutural da área fiscal, né? Como está, em primeiro lugar, deixa-me repetir, é uma violação do conceito de teto de gasto, que tem várias análises na literatura internacional, ou seja, exceções ao teto de gasto só se justificam por despesas emergenciais e não previsíveis, porque isso chama-se cláusula de escape, não é? Ora, o Bolsa Família é um programa conhecido há mais de 20 anos, todo mundo sabe quanto vai gastar, não é nenhuma surpresa. E, portanto, eu acho que o correto agora é dizer o seguinte: isso é temporário, não é definitivo, e o governo, ao longo de um período X, ele tem que fazer compensações com reformas. E o candidato para isso é o conjunto representado pelas despesas obrigatórias, que é muito complicado, eu reconheço. Despesas obrigatórias são 5 grupos: pessoal, previdência, saúde, educação e certos programas sociais, né? Agora, o Lula está fazendo o contrário, né? Ele está assustando os mercados, dizendo, com todo respeito, uma série de tolices, não é? De que essa história de que gasto com educação é investimento. Isso não tem o menor sentido. Gasto é gasto. Se você rotula o gasto com qualquer nome, não muda a natureza dele. E se o gasto for mal financiado, por exemplo, com dívida, ele cria um risco para uma expansão sem controle do endividamento público, que é o principal indicador de solvência do setor público. Portanto, é hora, eu diria, de o Lula pensar bem no que fala e os parlamentares, junto com membros do gabinete de transição, encontrar uma saída que não essa licença para gastar no Bolsa Família, independentemente da necessidade do programa, não é isso que está em discussão. O fato de ser necessário, é preciso apoiar as classes menos favorecidas, sobretudo depois que aumentou a fome, a pobreza. Agora, fazer isso de maneira irresponsável, sem observância de padrões mínimos de qualidade fiscal, isso vai reverter contra os pobres, porque os mercados vão reagir negativamente. Isso pode significar fuga de capitais, com receio de uma insolvência do Tesouro. Tudo isso vai significar depreciação cambial, que impacta os preços, que impacta a inflação, e quem vai pagar a conta são os pobres, sobretudo os do Bolsa Família, que são os extremamente pobres. Exatamente o segmento que o Lula e o PT querem preservar, querem apoiar. Guto. Oi, Maílson, prazer ter você com a gente. Obrigado pelo convite para participar. Maílson, estou te ouvindo falar e pensando aqui o seguinte: a reação do mercado é mais ou menos, não vou dizer totalmente previsível especificamente, né, mas até certo ponto dá para se esperar isso, porque afinal de contas o mercado está ali para fazer dinheiro, o objetivo do mercado é esse. E isso faz absolutamente parte do jogo. Agora, é sempre um fazer dinheiro de imediato. Então,
O mercado não tem a tendência de aguardar para ver qual vai ser o encaminhamento que vai ser dado. Ele quer fazer dinheiro agora, porque preferia Bolsonaro, o Bolsonaro venceu, então ele vai fazer dinheiro com Lula. E como fazer dinheiro com Lula? E a partir daí, por exemplo, uma colocação que eu queria lhe fazer é a seguinte: o mercado já nesses últimos dias volta a pressionar com insistência para saber quem será o timoneiro da economia, que vai ser o ministro da Fazenda. Até um economista conhecido nosso, o Roberto Padovani, mas isso também conhece bem, me disse uma frase há alguns dias que eu não esqueci mais. Ele falou: olha, na falta de um ministro, o mercado ouve o Lula, e a partir do momento que ouve o Lula, podem acontecer essas turbulências que estão acontecendo. Te pergunto, o mercado não tem esse tempo todo, não é que não tem esse desejo todo de ficar aguardando. Ele quer a decisão de última hora porque ele quer realizar ali mesmo. Isso também não tende a ser, essa própria ação e os efeitos não tendem a ser passageiros também? Olha, Guto, eu concordo com a sua análise, com a sua pergunta, mas eu gostaria de dar uma definição de outro tipo para o que é o mercado. Em primeiro lugar, o mercado não é uma entidade. O mercado é um conjunto de profissionais que tem por missão preservar a estabilidade, a solvência das instituições em que eles trabalham, no caso de bancos, corretores e assim por diante. E tem um outro grupo de profissionais do mercado que administram recursos de terceiros, né, que prometem ou buscam uma certa rentabilidade. Ora, na medida em que o Lula faz essas declarações desastradas, ele está sinalizando que o seu governo vai caminhar para uma situação fiscal insustentável que pode levar o Tesouro à insolvência. Insolvência é uma palavra sofisticada para calote, né? Então, na hora que você der o calote, você vai prejudicar grande parte da classe média brasileira que investe suas poupanças em fundos de investimento, em ações e assim por diante, tá certo? Eu acho que essa é uma questão. Não é, como diz a Gleisi Hoffmann, como diz o próprio Lula, são especuladores. Não, essa história de especuladores que tentam colocar na testa do mercado é uma demonstração de que não entende o que é especulador. Especulador todos nós somos, nós fazemos apostas, o agricultor faz aposta que vai ter chuva para a sua safra, isso é uma especulação, né? Você é ruim a especulação nociva, aquela que usa informação privilegiada, aquela que faz apostas excessivamente arriscadas e assim por diante. Quanto ao ministro da Fazenda, o meu amigo Padovani, ele tem razão, né? Como não tem ministro da Fazenda, as pessoas começam a ouvir o Lula, e o Lula está dizendo um monte de bobagem, de asneiras, digamos assim, né? Sobre classificação de despesa, o que é teto de gasto, essa tal de responsabilidade fiscal que ele falou, né? Mas eu acho que o ministro da Fazenda, ao contrário do que diz parte da imprensa e do mercado financeiro, não é necessariamente uma pessoa que deva ser indicada agora. Porque o que está se trabalhando neste momento, na equipe de transição, é o levantamento de informações, avaliação da situação fiscal, da economia brasileira como um todo, para formular um programa. O ministro pode vir depois, não tem problema, não é? Além do mais, se você olhar o passado do Lula, ele nunca anunciou o seu governo dias após a eleição. Por exemplo, o Antônio Palocci, que foi o primeiro ministro da Fazenda do Lula, ele foi anunciado para o cargo no dia 10 de dezembro de 2002, 3 semanas antes da posse. Certo? Como é que a gente resolve esse problema que o Padovani bem definiu? É conseguir que o Lula pare de falar. Certo? Porque o Lula, ele é como se ele estivesse em campanha. Ele está recorrendo aos velhos princípios equivocados do PT, né, para definir isso, aquilo, outro. O que o Lula faz melhor para o seu governo, futuro governo, e para o país, é parar de falar em economia, porque ele está demonstrando ignorância, falta de cuidado e irresponsabilidade. Aí a gente resolve esse problema. E o nome do ministro da Fazenda pode esperar.
Ministro, aqui o grupo que faz oposição ao próximo governo, né, portanto, a situação atual, alguns parlamentares, por exemplo, no Congresso, eles levantam toda uma teoria da conspiração de que as declarações do presidente eleito Lula seriam uma forma de tumultuar mesmo o mercado, deixar um cenário abalado para ele assumir e dizer assim, olha, no dia 1º, quando eu assumi, o dólar estava tanto, as bolsas estavam de tal maneira. E aí, rapidamente, tudo que for apresentado sobre a gestão dele, a margem de parâmetro pode mostrar uma melhora muito mais significativa na gestão dele. Faz algum sentido isso ou isso é intriga política mesmo e pronto? Olha, não faz sentido nenhum, Rosana. Nenhum sentido. O Lula está dizendo essas coisas não é para depois vir consertar. Ele está dizendo porque ele está ignorando os riscos das suas falas, né? Porque ele corre o risco maior é de perder rapidamente a credibilidade. E ele já assumiu o governo em crise. Ele terá dificuldade de reverter hoje, né? Não pode um presidente eleito, quando discute entre seus correligionários e aliados um programa de governo, fazer declarações que ele vem fazendo. As declarações do Lula são em detrimento dele próprio e não para faturar um prestígio lá na frente, sendo um presidente responsável, né? Eu acho que essa teoria é para lá de conspiratória e eu acho que é equivocada. É um exagero, a meu ver. Guto. Ministro, voltando então ao debate, como equilibrar ou como equacionar? Guto, eu vou pedir para você repetir, porque picotou. Eu acho que o ministro também não conseguiu acompanhar a tua frase, porque está picotando bastante o áudio. Tá bem, vou falar mais curto para evitar o problema. Maílson, como então colocar a dívida social, esse resgate que tem no âmbito, e ao mesmo tempo adequar, equilibrar essa mesma porra com a responsabilidade. Ou seja, o social equilibrado. Deixa eu ver se eu entendi. Guto, vou te interromper de novo. Se eu entendi, como fazer essa fórmula de ter equilíbrio fiscal e também responsabilidade social ao mesmo tempo. É que está picotando mesmo a sua fala. Mas a questão é... Olha, Guto, essas duas coisas não são contraditórias. Não se opõem uma à outra. Para ter responsabilidade social, você precisa ter responsabilidade fiscal. Porque se o governo despreza a necessidade de ter um orçamento crível, em boa ordem, isso gera uma percepção crescente de risco e, como eu comentei aqui, isso termina ricocheteando contra os pobres, porque a irresponsabilidade fiscal leva à fuga de capitais, leva à desvalorização da moeda, gera pressões inflacionárias e gera menor potencial de crescimento do PIB, da renda e da riqueza, não é? Portanto, por outro lado, você não pode ter, vamos dizer, uma economia sadia se você não presta atenção, não age com responsabilidade social, porque o aumento da pobreza, não é, ele pode significar mais tarde uma situação de instabilidade social que é prejudicial não só ao ambiente de negócios, mas como a própria condução do governo. Então, as duas coisas têm que andar simultaneamente, né? Portanto, o que o Lula poderia fazer, ninguém tem mais dúvida do Lula, não precisa ficar repetindo isso, que ele tem responsabilidade social, a gente sabe a trajetória dele, a gente sabe o esforço que ele fez para reduzir a pobreza, ainda que se beneficiando da emergência da China como a principal nação importadora do Brasil. Isso gerou ganhos de comércio fundamentais para permitir o espaço no orçamento para financiar os gastos do Bolsa Família, os gastos do salário mínimo e seu impacto na Previdência Social. O Lula não precisa fazer mais nada disso. O que o Lula precisa fazer agora é dizer: eu vou ter responsabilidade fiscal. Aliás, ele está dizendo isso, só que ele diz: vou ter responsabilidade fiscal, e no momento seguinte é o irresponsável, certo? Então, ele basta dizer isso: eu vou ter responsabilidade fiscal. Ele tem credenciais do seu primeiro governo para afirmar isso, né? Continuar falando, deixa-me repetir a palavra, eu posso até estar ofendendo o Lula, as asneiras que ele está dizendo sobre questões fiscais, isso vai prejudicar o governo dele.
Guto, vou deixar contigo ainda. Vamos ver se agora picota menos. Bom, eu quero perguntar então ao Maílson se ele já tem um nome, está na cabeça dele, se não está no coração dele o nome para figurar à frente do Ministério da Fazenda, Maílson. Olha, Guto, não, o nome eu não tenho, tá certo? O Brasil está cheio de gente capaz para ocupar esse cargo. Eu tenho alguns palpites, né? Primeiro, eu acho que o PT não vai renunciar a ter no Ministério da Fazenda alguém do partido, né? Sempre foi assim. O PT não vai renunciar a ter Fazenda, Planejamento, Casa Civil, postos-chave do governo vão ficar com o PT. Que não é surpresa, outras coalizões funcionam dessa maneira, tá certo? Você não pode deixar só o osso para os seus aliados, né? Segundo lugar, eu acho que vai ser um ministro político, como, aliás, o Lula já sugeriu. Ou seja, o modelo Palocci, em que o ministro é político, tem experiência de gestão pública, tem experiência parlamentar ou de governo e tem, assessorando esse mesmo ministro, uma equipe de alto nível, uma equipe altamente qualificada, que inspira confiança aos investidores, aos avaliadores de riscos, ao empresariado. E o modelo é aquele com essas 4 figuras importantes que circulavam o Palocci, que eram Marcos Lisboa, Joaquim Levy, Murilo Portugal e Meirelles do Banco Central. Eu acho que esse é o modelo, né? Eu vi outro dia uma dizer, não, agora tem que acabar com isso, tem que ser técnico, como foi Bolsonaro, tudo é técnico. Eu acho que não é bem isso, né? Se você olha, por exemplo, no Reino Unido, todos os ministros são políticos, né? Na França, grande parte dos ministros é político. E nós tivemos 2 ministros bem-sucedidos que eram do campo político. Fernando Henrique Cardoso, que acabou a hiperinflação, e Palocci, até se enredar em problemas pessoais, foi um excelente ministro da Fazenda. Tá? Então, eu acho que esse é o meu modelo, digamos assim, que eu imagino que vai acontecer. Né? E o que é que não pode rapidamente, de jeito nenhum, para esse cargo, ministro? Não faz essa pergunta, que eu posso me perder aqui. Eu tenho nomes preferidos para não estar nesse cargo, mas se você permitir, eu não vou dizer, senão me complico. Tá joia. Maílson eu vou dizer Nobre... de outra forma, não pode ser um nome que assuste os mercados. Tem que ser um nome cuja trajetória inspire confiança de que exercerá a contento e de forma competente o importante cargo de ministro da Fazenda do governo Lula. Ministro Fernando Haddad assusta, Maílson? Acho que assusta. Eu vou já agradecer. Agora chegou no nosso tempo aqui já da entrevista. Guto Abranches, muito obrigada por participar com a gente aqui desta entrevista com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Muito obrigada ao senhor também, viu? Participe mais vezes aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, Rosiane. Boa tarde, Guto.